Crescendo em uma família de médicos, sempre pensei que seguir esse caminho era algo natural para mim. Então, tenho estudado muito desde criança e minhas notas sempre estiveram no topo da minha turma. Mas para o meu pai, que também é médico, aparentemente isso não é suficiente. Ele diz que precisa ser em nível nacional ou não conta. Ouvir isso repetidamente fez com que eu gradualmente passasse a desprezar a profissão de médico. Já que você gosta de histórias, está na hora de você ser protagonista da sua. Você que tem o sonho de perder peso, pode emagrecer com qualidade e saúde sem fazer loucuras nem dietas restritivas. Clica no link da descrição e conheça o método que vai te fazer ter de volta a sua autoestima. Clique e veja o resultado de alunas e alunos do programa. Dê esse passo pela sua saúde. Meu nome é Elisângela e tanto meus pais quanto meus parentes são médicos. Tenho uma irmã mais velha e meus pais sempre assumiram que minha irmã e eu naturalmente seguiríamos a área médica. Minha irmã Joyce sempre foi excepcional e foi a favorita de nossos pais. Todos pensavam que Joyce se tornaria médica e ela se tornou sem nenhum contratempo. Acho isso impressionante, mas Joyce sempre conseguia o que queria e era elogiada até mesmo pelas coisas mais simples. Eu tinha inveja dela. Eu sempre estava sendo comparada a Joyce, e sempre me diziam que eu não era boa o suficiente, mesmo que Joyce seja 5 anos mais velha do que eu. O fato de eu não poder fazer o que Joyce fazia, era tratado como um fracasso da minha parte, quando deveria ter sido esperado gradualmente. Meus pais pararam de se importar comigo quando Joyce estava estressada por causa dos estudos, ela me agredia verbalmente e às vezes até levantava a mão e ficava com raiva de mim, mas eu nunca contei a ninguém sabendo que meus pais não acreditariam em mim. Eu fui para uma escola preparatória para a faculdade, mas não tenho intenção de ir para a faculdade depois de abusos verbais constantes. Eu saí de casa e já estava trabalhando meio período planejando isso e tinha dinheiro suficiente para me sustentar por enquanto. Quando me formei no ensino médio, encontrei um emprego em tempo integral em um hotel em uma área turística e eles me acolheram. Eu precisava do consentimento dos meus pais porque eu ainda era menor de idade, mas eles escreveram um formulário de consentimento sem dizer uma palavra, provavelmente só queriam que eu saísse o mais rápido possível. Eu não entrei em contato com minha família há mais de 6 meses desde que saí de casa e também não ouvi falar deles, mas quando o final do ano se aproximou, recebi uma ligação do papai dizendo para voltar para casa para a celebração do Ano Novo. Nossos familiares estão se reunindo e você será a anfitriã, papai disse apenas isso e desligou sem esperar minha resposta. Em casa, é tradição os parentes se reunirem para um banquete todos os anos novos, já que todos os parentes são médicos, sempre foi uma experiência dolorosa para mim e, é claro, sempre acabo fazendo os trabalhos estranhos. Sou responsável por tudo, desde limpar o dia anterior até preparar comida, bebidas e outras diversas coisas para os parentes que ficam durante a noite. Mamãe apenas me dá instruções e Joyce, é claro, me ignora completamente. Já me perguntei por que tem que ser eu. Mas eu me sentia culpada por não seguir uma carreira médica e era mais fácil ir junto com isso. Eu pensei que não seria chamada porque saí de casa, mas o papai entrou em contato comigo, então decidi voltar para casa por apenas um dia. Meu trabalho no hotel, é claro, estava na sua temporada de maior movimento. Eu não podia tirar uma longa folga. Planejei ir para casa e sair rapidamente usando meu trabalho como desculpa. Quando cheguei em casa naquele dia, o papai gritou comigo. Você está atrasada, todos estão chegando em breve, por que você não voltou ontem? Mas estou ocupada no trabalho nesta época do ano, então foi difícil tirar sequer um dia de folga. Pare de inventar desculpas, se apresse e se arrume, você não me ouviu em nada. Morrendo, entrei na casa onde a mamãe estava esperando. Não havia sensação de alívio ao voltar para casa. Eu apenas limpei, cozinhei e preparei bebidas como a mamãe me disse.
À medida que os parentes se reuniam e a festa começava, eu estava fora do circuito como sempre, mas isso era mais confortável para mim. Reclamações sobre o hospital ou fofocas sobre pacientes eram nada além de falar mal dos outros. Eu até pensei que se tornar médico fazia todo mundo falar mal de alguém. Para mim, não era um ambiente divertido de jeito nenhum. Mas Joyce parecia gostar de se misturar, olhando com desprezo para outros médicos e pacientes e zombando deles enquanto eu carregava bebidas. Christopher se aproximou de mim e disse: "Então Elisângela, ser médica era impossível para você, né?" Ele disse com um sorriso sarcástico e eu me senti enojada. Eu queria dizer que eu não tinha falhado em me tornar uma médica. Eu simplesmente não queria. Eu não quero ser alguém que não consegue viver sem menosprezar os outros. Engoli as palavras que quase saíram porque só me esgotaria dizer isso. A noite chegou e eu me preparei para ir embora da casa da minha família. Meus pais reclamaram de como a limpeza seria feita, quem iria entreter amanhã, mas eu não me importei. Eu tenho que trabalhar cedo amanhã, nem trouxe uma troca de roupas. Eu apenas disse isso e rapidamente embarquei no ônibus para casa. Essa foi a única vez que tive contato com minha família durante um ano. Quando chegou, pensei, de novo isso. Todos os anos eu tirava um dia de folga, ia para casa e voltava imediatamente. Não é que eu não achasse isso incômodo, mas pelo menos era apenas um dia por ano. Morei em casa até me formar no ensino médio e eles até pagaram minha escola preparatória para a faculdade, apesar de eu não ir para a faculdade. Então, achei que não faria mal aparecer em casa dessa forma. 7 anos se passaram desde então e agora tenho 25 anos. Ainda visito minha casa uma vez por ano, sem mudanças. É aquela época do ano novamente. Devo ouvir um convite do papai em breve. Assim que comecei a pensar nisso, o telefone tocou. Eu presumi que era o papai, mas quando olhei para a tela, um nome inesperado foi exibido. Pressionei o botão de chamada, era Joyce. Raramente recebo uma ligação da Joyce. Peguei o telefone com medo, pensando que algo poderia ter acontecido com meus pais, mas contrariando meus medos, Joyce estava animada. "Ei, você conhece o jovem diretor do seu local de trabalho? Ele tem aparecido muito na TV ultimamente, não é?" Essa atitude da Joyce foi uma novidade para mim. Fiquei confusa e um pouco assustada. Ele abriu alguns hotéis novos, então teve mais oportunidades de aparecer na TV, respondi. Joyce respondeu feliz, me apresente a ele. Eu me apaixonei por ele quando o vi na TV outro dia, além disso, ele é um jovem inteligente, certo? Acho que ele combinaria comigo. Fiquei sem palavras ao pensar que ela me contataria por algo assim. O que ela quer dizer com o combinar comigo? Fernando Gentil e Joyce, que gosta de menosprezar os outros, nunca combinariam. Enquanto eu estava sem palavras, Joyce continuou a conversa. Entendi. Você, uma simples trabalhadora, não teria chance de se aproximar do diretor. Talvez você nem o tenha conhecido, e mesmo que tivesse, uma mulher simples como você não ficaria na memória dele. Mesmo sem responder, Joyce continuou falando, satisfeita consigo mesma. Tentei interromper, mas o ímpeto de Joyce era imparável. É isso mesmo. Você sabe quando o diretor irá ao seu local de trabalho? Vou ficar lá naquele dia. Se eu puder encontrá-lo cara a cara, ele será meu. Ele não resistirá a uma beleza como a minha. Então faça uma reserva e me avise. Claro, já que estou me esforçando para ficar lá, você terá que cobrir os custos da hospedagem. Fiquei sem palavras. Mas Joyce, você não está tendo encontros arranjados para casamento em nossa família? É costume se casar até os 30 anos e muitos passam por encontros arranjados. Eu pensei que Joyce já tivesse feito isso antes.
Mas o que isso significa? Encontros arranjados? Não há ninguém decente. Outro dia, me apresentaram a alguém que combina comigo, mas não estava à minha altura. Fiquei desanimada ao ouvir isso. Então Joyce menospreza até mesmo os parceiros de encontros arranjados dela. Isso não significa que eu tenha que apresentá-la a Fernando. Eu disse a ela que era impossível e desliguei o telefone. Um mês depois, no dia de Ano Novo, voltei para casa por apenas um dia. Planejo entreter meus parentes como de costume e depois sair rapidamente, mas este ano meus parentes estavam excepcionalmente intrometidos. Você trabalha em um hotel, não é, Elisângela? Não consigo acreditar que você consiga manter um emprego tão simples. Christopher disse, seguido por mamãe dizendo: de fato, estamos impressionados que você possa fazer um trabalho que não é tão essencial quanto o nosso. Até o papai se intrometeu. Estou feliz que você tenha saído de casa cedo. Agora não preciso ouvir dos vizinhos sobre o que você está fazendo. Sinto muito, sou uma vergonha. Eu sabia que eles se sentiam assim, mas ouvir tudo de uma vez foi realmente triste. Enquanto eu estava desanimada, Joyce disse rindo: você não tem nenhuma qualidade redentora, então ficará sozinha para sempre, certo? O que você vai fazer? As palavras dela fizeram minha tristeza desaparecer. Eu queria devolver tudo a ela. Finalmente liberei as emoções que estava segurando contra Joyce. Joyce, você tem 30 anos, não é? Você é 5 anos mais velha do que eu. O que você vai fazer se continuar tendo expectativas tão altas? Você ficará para trás. Eu soltei essas palavras e o papai ficou furioso. Como você ousa dizer isso sobre a Joyce? Peça desculpas agora. Meus pais sempre estavam do lado da Joyce. Joyce era o xodó deles. Suspirei, ignorando a raiva do papai. Isso pareceu deixar o papai ainda mais irritado. Por que você está agindo assim? Quem você acha que te criou até aqui? Mamãe estava concordando ao lado do papai. Os parentes pensavam o mesmo. Era o consenso de todos eles. Eu estava completamente cansada desse pensamento, mas antes que eu pudesse abrir a boca, o papai gritou: você é um fracasso, é como se você tivesse vergonha da nossa família. Saia agora. A expressão no rosto dele estava claramente me ridicularizando. Respirei fundo e abri a boca. Não vou mais vir aqui depois deste ano. Eu disse isso, peguei minhas coisas e fui em direção à saída. Obrigada por tudo até agora, completei. Então ouvi o som de um carro lá fora. Quando abri a porta com os sapatos, um carro de luxo estava estacionado lá. Meus pais e Joyce tinham percebido o som do carro e saíram. Um homem estava saindo do banco do motorista. Joyce foi a primeira a reconhecer a pessoa. Você é o diretor, não é? Era Fernando, o diretor da minha empresa, a pessoa que Joyce tinha me pedido para apresentar antes. Fernando saiu e começou a caminhar em direção à entrada. Joyce disse em voz baixa: Elisângela, você vai apresentá-lo? Eu ri, desculpe por te fazer esperar. Eu estava de saída. Eu disse a Fernando e ele também sorriu dizendo: eu achei que já era hora, então vim te buscar. Nessa conversa deixei meus pais e Joyce em estado de choque. Atrás deles, pude ver os rostos dos parentes que saíram para ver o que estava acontecendo. Papai estava olhando para Fernando, pasmo. Fernando se aproximou de papai e disse: peço desculpas pelo meu cumprimento tardio. Depois disso, me aproximei de Fernando e disse: ele é meu noivo. Vamos nos casar no próximo mês. Como é a história? Foi a voz da Joyce. Eu disse rindo:
mas não tenho intenção de convidar vocês para o casamento. Não tenho nenhum apego a esta casa, então acho que não voltarei mais. Depois que Fernando me pediu em casamento, ele disse que queria cumprimentar meus pais. Então expliquei minha situação até agora. Ele percebeu o problema na minha família devido à minha relutância em voltar para casa e decidiu vir me buscar, ignorando minha família conturbada. Continuei falando, aliás, há um novo hotel abrindo perto do hospital do papai. Estou envolvida no projeto e, quando estava fazendo a pesquisa local, descobri que o hospital do papai esteve envolvido em vários casos de negligência médica e escândalos. É verdade, papai? O rosto do papai mudou de cor com isso. Você não está envolvido nisso, está? As pessoas locais ficaram chocadas com a má reputação. Joyce também trabalha lá, você tem certeza de que está tudo bem? De acordo com os moradores locais, a reputação de Joyce é a pior. Fiquei chocada ao ouvir isso dos moradores, tal pai, tal filha, eles diziam, referindo-se ao papai e a Joyce. Naquela época, também ouvi dizer que o papai e a Joyce estavam causando escândalos e me senti um pouco responsável por isso. Por isso, estou animada para fazer o negócio do hotel ser um sucesso e agradar aos moradores. Em contraste, o papai e a Joyce pareciam pálidos. Já que contei tudo ao meu noivo Fernando, ele simplesmente abriu a porta do passageiro sem interrupções desnecessárias. Conheci Fernando logo depois de sair de casa, seguindo a política do presidente anterior. Fernando, o próximo presidente, estava trabalhando no campo e nos tornamos amigos próximos. Mais tarde, soube que ele se apaixonou por mim à primeira vista. Ao contrário do passado, onde eu era constantemente rejeitada, quanto mais eu me esforçava, mais era apreciada. Eu me esforçava porque gostava disso. Ele parecia gostar dessa atitude também. Fernando assumiu a presidência depois que o anterior ficou doente, e me pediu em casamento há cerca de 6 meses. Suas palavras pedindo meu apoio ressoaram em mim desde então. Desde que aceitei o pedido de casamento, tenho aprendido várias coisas focando nos estudos de negócios. Percebi que não odeio estudar, mas sim gosto de adquirir diversos conhecimentos. O que eu odiava era estudar apenas para me tornar uma médica. Quando encontro algo divertido, tendo a investigar mais e quanto mais conhecimento adquiro, mais eu me interesso. Eu estava prestes a entrar no carro quando o papai gritou: "Ei, Elisângela, o que está acontecendo?" Mas eu sorri e disse: "Eu não sou mais filha desta casa. Adeus." Deixando minha família confusa para trás, o carro partiu silenciosamente. Mais tarde, o novo hotel abriu com sucesso e eu estava ocupada trabalhando no local desde o primeiro dia, quando estava completamente lotado. Então, meus pais e Joyce vieram. Papai, que me viu, chamou: "Viemos ver que tipo de trabalho você está fazendo e para passar a noite. Prepare o quarto rapidamente." Eu queria responder à altura, mas estava ocupada demais gerenciando o local. Vendo isso, Fernando correu para mandar minha família embora, mas eles teimosamente causaram uma confusão no saguão. Como eu não estava conseguindo resolver a situação, chamei um segurança. Em seguida, uma mulher chamada Olivia entrou no saguão e exclamou: "Ah, são vocês, só podia ser." Mais tarde fiquei sabendo que ela é enfermeira no hospital do papai, e não tenho uma boa opinião dele e da Joyce devido à atitude arrogante deles. Vendo o papai sendo escoltado pelo segurança, ela aparentemente achou isso engraçado e compartilhou uma história engraçada no trabalho. Olivia é vizinha e amiga da equipe da recepção e um deles me contou sobre isso. Naturalmente, os rumores se espalharam por todo o hospital, causando algum constrangimento ao papai e à Joyce. Quanto à mamãe, ela costumava trabalhar no mesmo hospital. No entanto, ela se aposentou, mas sua aposentadoria foi apenas um nome, pois a verdade é que ela foi forçada a sair devido a um escândalo. Ouvi acidentalmente Olivia deixar escapar essa informação.
Eu tinha outro trabalho para fazer e estava em um hotel diferente com meus pais e Joyce. Eles vieram ao hotel novamente, frustrados com a audácia deles. Não hesitei em chamar a polícia e eles foram levados por obstrução de negócios devido ao comportamento passado do papai e da Joyce. O boato se espalhou rapidamente no hospital, que já estava lutando financeiramente e aparentemente foi forçado a fechar. Passando pela casa da minha família um pouco depois, vi que estava vazia. Eles devem tê-la vendido por desespero financeiro. Também ouvi rumores de que as tentativas de Joyce de arranjar casamentos tinham falhado, então talvez vários boatos locais os tenham forçado a sair. Mudei meu número de celular para que eles não possam entrar em contato comigo e, é claro, não tenho intenção de entrar em contato com eles também. Com a abertura do novo hotel resolvida, estou ansiosa pelo meu casamento no próximo mês com o maravilhoso Fernando ao meu lado. Tanto minha vida profissional quanto pessoal estão mais brilhantes do que nunca. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que ficou doente e ficou abismado com o tratamento que o médico passou para ele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.